Eu tenho outra aqui que é pertinentíssima. Se não é a nossa querida Shopee, AliExpress, não tinha essa aqui, não. Essa taxação que vai taxar, não vai. A Janja... Qual que é o cargo da Janja nesse governo, hein? Ela deve estar nomeada em alguma coisa. A Janja dá notícia de tudo. Aí o Haddad falou hoje que vai ter um acordo de produção nacional, que eu duvido. Essa questão de taxação, você acha que também é pertinente tá tendo essa discussão do governo Lula? Assim? Eu tô sendo meio chato com você hoje, né? Não tá não. Eu acho que, inclusive, é uma pauta muito importante. O que eu acabei de falar, que eu não sou profissional de comunicação, mas eu tenho uma sugestão pra dar, eu vou falar de novo. Eu acho que o Lula precisa confiar mais na equipe de comunicação dele. E deixar eles gerenciarem algumas crises e, de preferência, evitar novas crises para que eles precisem gerir. Foi um telefone sem fio essa história. Quem tinha que falar sobre essa história era o Haddad. Ele era o técnico gerenciando essa situação. Então, assim, eu não me atrevo a ficar falando muita coisa de infraestrutura, que são assuntos que eu não domino tanto. Pra eu falar, eu estudo pra caramba, aí eu ligo pra um monte de gente que entende, pra eu me sentir confortável e falar. Então, assim, é claro que a Janja não é especialista em tributação, o Lula não é especialista em tributação, ele é um presidente que fez 2 bons mandatos, mas não é especialista. Então, quem tinha que falar sobre isso era o Haddad. E a comunicação ajudar ele nesse sentido. A comunicação continua sendo uma fraqueza nossa, da esquerda, e algo que a gente precisa melhorar. Mas, Luiz, a gente tá melhorando. Mas eu vou te falar uma doideira. Na hora que eu vi outro dia falando isso, e alguma pessoa falou isso comigo da comunicação, eu comecei, obviamente guardado as proporções, era o que todo mundo falava do Bolsonaro. O Bolsonaro e os filhos dele tomam atitudes da cabeça deles, não deixa os técnicos fazerem. E aí, outro dia eu vi assim, o filho do Lula, eu vi assim, gente do céu, aí tá igual a época do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, agora é a mulher do Lula e o filho do Lula desmentindo ele a questão do videogame, que é um cara do mundo dos games. Não, e a fala do filho do Lula, pra mim, foi muito positiva, porque a fala do Lula não foi uma fala feliz sobre os games, foi uma fala carregada de opiniões, assim, de um senhor de 77 anos, que não entende que videogame faz parte do lazer, e especialmente das novas gerações. A gente não é a favor de ninguém ficar 8 horas por dia no videogame, mas, pô, meu irmão cresceu jogando videogame, meu irmão não é um rapaz violento com 17 anos. Então, o filho dele criticar ele é muito bom. De novo, Luiz, nós não elegemos um mito, nós elegemos um homem que erra e acerta, e ninguém espera que o Lula seja perfeito, não na esquerda. Então, o filho do Lula criticar ele, pra mim, é muito positivo. Mostra que a gente não tá passando pano pra qualquer coisa, que a gente não tá achando que qualquer coisa é certa. Teve uma fala que ele fez sobre obesidade que foi considerada gordofóbica. Eu ouvi a fala, achei meio gordofóbica mesmo, mas ele tomou na valhada, inclusive da esquerda. Então, assim, nós somos o campo que tá aberto à crítica. Eu não sou perfeita, eu erro. O Lula não é perfeito, o Lula erra. Agora, o Bolsonaro, qualquer coisa que ele fazia, tinha que bater palma. Se ele falasse pro povo que injetar fezes era bom, o povo injetava. Mas, ô Lohana, ó, o que eu vou falar com você? A mesma coisa que os bolsonaristas falavam era isso. O presidente é um homem genuíno, ele erra, ele não é um homem perfeito. Os bolsonaristas falavam isso. Não, mas eu tô falando que a crítica ao Lula é justa. É, muito doido. Eu tô falando que a crítica ao Lula é justa. Inclusive, o filho dele ter criticado ele foi bom demais. Mas pensa esse retrato que nós estamos conversando aqui, ó, há 90 de 100 dias do governo, hein? De mulher, de filho. Isso é muito doido, velho. Então, mas aí eu vou voltar. Eu vejo uma diferença muito grande entre o que o Lula tá fazendo, entregando pro país, né? E o que o Lula tá falando. E eu acho que ele tá falando muita coisa certa também. Mas vez ou outra ele fala alguma coisa errada. Mas o que ele tá fazendo, nós já temos resultados muito robustos. As universidades federais voltaram a respirar. A pesquisa científica voltou. Nós estamos com médicos nos postos de saúde no próximo mês. O IBAMA voltou existindo. Hoje o Lula anunciou um pacote de 2,2 bilhões emergencial para os hospitais filantrópicos que estão falidos. Quem trabalha em hospital filantrópico sabe o aperto que esse povo está passando. Então, assim, olha, a gente está trabalhando, o governo está entregando, e aí a gente vê que o que ganha mais destaque são algumas falas infelizes, o que mostra que o governo realmente precisa melhorar sua comunicação. Porra,